Sim. Bom, então vamos imaginar assim, agora respondendo a tua pergunta, mais diretamente, que eu herdei do meu pai uma numeração. Eu herdei do meu pai uma numeração e herdei da minha mãe uma outra numeração. E que essa numeração junta vai de 1 a 10. Então, o meu pai contribuiu para mim com os números ímpares, vamos dizer, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E a minha mãe contribuiu comigo com os números pares, o 2, o 4, o 8 e o 10, certo? E eu vou fazer um teste de DNA para saber paternidade. Sim. Então, eu vou ter uma cópia, um padrão, aonde eu vou fazer uma comparação com o tracejado que vai dar no DNA, e eu vou comparar aquele DNA com o DNA que eu tenho, né? No caso, o que tu estás me perguntando? Tem uma mãe com um filho nos braços, né? E tem 2 indivíduos e um é o pai da criança. Exatamente. Então eu vou colher o sangue, vou colher o material de um, de outro, e vou fazer a comparação com o DNA da mãe. Então essa inter-relação, o DNA da mãe que vai ser feito, vai ser comparado com o DNA dos 2 indivíduos, e aquele que fechar essa sequência nesse tracejado é com 99,9% de segurança o pai desse indivíduo. Sim. Não sei se eu respondi. Não, eu te perguntei justamente por isso, porque a gente vê muito na televisão o teste de paternidade. É isso aí. E é o teste de DNA. Baseado no que o senhor falou, que a gente tem praticamente o DNA da mãe, certo, tá? Pode confundir a cabeça das pessoas que certo. vê. É que esse DNA da mãe não interfere especificamente no teste do DNA, Sim. Porque o teste do DNA é feito com a carga genética do núcleo da célula. Tá respondido, não. É só até para o pessoal, eu tenho certeza que essa dúvida deve ter ficado na cabeça. Provavelmente alguém possa ter feito uma pequena confusão. Exatamente, a gente já esclareceu aqui. E uma outra coisa que eu queria, nós estamos perto de um outro intervalo. Ainda temos 5 minutos. Eu queria, nesses 5 minutos antes desse próximo intervalo, te dizer que não só o envelhecimento acontece pelas agressões e pelas intercorrências que eu tenho com o meio ambiente. Existem 4 doenças genéticas importantíssimas que têm envelhecimento precoce, que são o grande exemplo do envelhecimento precoce. Uma dessas doenças, que tem um nome um pouco complicado, né, é a síndrome de Huntington-Gilford, é a progéria infantil. São crianças que nascem e tu olha aquela criancinha nasceu assim, isso não é uma criança, é um velho, tem 60 anos, porque nasce sem cabelo, nasce com todas as características, tu vais fazer pesquisa, é uma criança que já tem aterosclerose, né? Então tem uma série de sinais e sintomas que caracterizam aquilo que se chama a progéria infantil, o envelhecimento precoce nato. Sim. Certo? Existe uma outra doença que é a progéria do adulto. Tá? A progéria do adulto, ao contrário dessa progéria infantil, que a criança já nasce com várias características de um indivíduo de terceira idade, características físicas, orgânicas e bioquímicas. Tá? A progéria do adulto, a síndrome de Werner, como ela é conhecida, são indivíduos, tá, que têm muitas características na juventude, na segunda década de vida, tá, já com manifestações claras, típicas de pessoas de terceira, de pessoas de 60, 70, 75 anos. Tá. Esses são 2 casos. O terceiro caso, que todo mundo conhece, talvez até algum telespectador tenha em casa alguém com a síndrome da trisomia do cromossomo 21, né? Com a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela tem 60%, infelizmente,
a longevidade abreviada. A síndrome de Down é um dos grandes exemplos, porque todo mundo conhece, né, crianças com síndrome de Down. O indivíduo com síndrome de Down é um indivíduo que tem uma série de características visíveis, a gente, né, fisicamente, caracteristicamente, bioquímicas também, né, e segundo a literatura específica da genética, são indivíduos que podem ter abreviado em 60% do seu tempo de vida. E finalmente, o quarto e último tipo dessas doenças genéticas é um síndrome que se chama síndrome de Cockayne. Síndrome de Cockayne é um síndrome estranhíssimo, né? Muitas dessas coisas da genética não se conhece determinada as causas a fundo, algumas coisas se conhecem o determinante, mas não todas. No síndrome de Cockayne, só para tu teres uma ideia, os indivíduos não ultrapassam a altura de 1,15 m. Nunca pesam mais de 20 quilos. E a média de vida desses indivíduos é 12 anos e 3 meses. E esses indivíduos morrem frequentemente de pneumonia. Então tu tens, né, nesses 4 síndromes genéticos, 4 diferentes manifestações de envelhecimento por herança genética. São síndromes genéticos aonde acontece o envelhecimento precoce, aonde todos esses indivíduos apresentam diminuição de massa muscular, diminuição de tecido celular subcutâneo, de gordura, alguns calvície, aterosclerose, a presença precoce de diabetes do tipo 2, que normalmente acontece aos 40, 45 anos. Então, uma grande quantidade de sinais e sintomas que caracterizam, que rotulam essas 4 síndromes de síndromes com envelhecimento precoce. Então são esses quatro exemplos, 4 exemplos importantes, né, de indivíduos que nascem com envelhecimento precoce.